Mensageiro nesta noite. Muito obrigado, pastor Ricardo. Nós bem sabemos que sair de uma igreja no dia de domingo não é fácil, né? Mas por isso nós nos sentimos mais honrados ainda. Glória a Deus. E vamos honrá-lo prestando bem atenção na palavra de Deus, não é isso, meus irmãos? A melhor forma de você honrar o mensageiro é você prestar atenção na palavra que ele está sendo pregado. É até uma questão até de educação, né? Nós prestarmos atenção àquilo que o homem de Deus fala, certo? E aí quem faz a obra é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, né, ele derrama a sua unção, o seu poder para que possamos cumprir a palavra que for ministrada. Vamos orar para o Senhor? Tá bom, pastor? Amado Deus e bendito Salvador, aqui está o teu servo, pastor Ricardo, dispõe o seu tempo para estar em nosso meio. E aqui estamos, Deus, como tua igreja reunida. Queremos ser edificados segundo a tua palavra, Senhor. Pai Santo, nós queremos abrir os nossos corações, a nossa mente para entender, Senhor. E precisamos tanto do teu Espírito para que possamos praticar, Senhor. Pai, nos abençoa grandemente como tu já tens feito, Senhor Deus, neste culto. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Um abraço apertado da igreja Batista do Tarumã, que nós congregamos. Minha esposa e meus filhos não vieram, eles estão envolvidos numa programação hoje na igreja. Nós também temos uma programação lá, mas nós não gostaríamos de recusar o convite dos irmãos, né? Então nós estamos aqui para honrar e agradecer ao Senhor. E queria dizer o foco em saber que nós, como evangélicos nesse país, nós ainda valorizamos essa instituição hoje tão combalida, tão combatida pela mídia, pelas pessoas aí fora, que é a família. Mais do que nunca nós precisamos nos levantar em oração, porque o diabo sabe o poder curador, restaurador e animador de uma família no meio de uma sociedade. Um grande pesquisador americano, um futurista de renome internacional, chamado Alvin Toffler. Ele é PhD em pelo menos 11 disciplinas diferentes. E ele escreve vários livros para universidades. Os últimos planejamentos econômicos que foram feitos nos países mais importantes do mundo foram feitos com base nos estudos desse homem. Ele é contador, economista, psicólogo, sociólogo, um monte de obra. E uma das coisas importantíssimas que ele aponta no seu estudo, ele diz o seguinte: que o problema do mundo é o problema da família. Se você conserta a família, você conserta a economia, você conserta a sociedade. Mas parece que nós temos nos esquecido desse tipo de coisa. Nós hoje temos vivido como se nós tivéssemos a autoridade e liberdade de mudar os valores absolutos da palavra de Deus. E é por isso que nessa noite nós estamos aqui com os irmãos, para dividir um pouquinho dessa palavra que Deus tem colocado no nosso coração. Eu queria convidá-los, amados, a abrir as suas Bíblias no livro de Lucas. Lucas, capítulo 15. E nós vamos ler apenas 2 versos de Lucas. Lucas, capítulo 15, os versos de 8 a 9. Todos acharam? Amém? Então vamos ler. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a encontrar? E achando-a, convoca as amigas e as vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Amém? Vamos orar? Deus, nós te louvamos, te bendizemos, Senhor, nós exaltamos o teu nome neste lugar e queremos nos colocar, Senhor, como tua voz, tua presença, teu pensamento nessa igreja, nessa noite, Senhor, para que, ó Deus, não haja a minha opinião, para que não haja o meu entendimento, Pai,
mas que Tu fales através de nós a necessidade de cada um dos corações que nós aqui não conhecemos. Mas, Pai, nós estamos aqui não confiados em nossas justiças ou misericórdias, Senhor, mas sabendo, ó Deus, do Teu grande amor, Pai, da Tua longanimidade para conosco, da Tua vontade de nos dar uma segunda chance, Senhor, de restaurar a nossa aliança contigo nessa noite. Por isso nós queremos nos colocar humildemente debaixo do trono da Tua graça e pedir, Senhor, que Tu fales conosco, para a honra e para a glória do Teu nome, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Queridos, essa história, que parece uma história tão simples, e que foi contada em apenas 2 versos, ela tem uma verdade profunda para mim e para a sua vida. Primeiro, eu queria captar o entendimento dos irmãos, se todos sabem exatamente o que é uma dracma. Dracma era uma unidade monetária na época de Cristo. Assim como nós temos o real e nós temos o centavo, a dracma era o equivalente hoje a uma moeda de 10 centavos. Era um dos menores valores que alguém poderia receber como pagamento de qualquer tipo de serviço ou compra ou venda. E parece assim ser meio esquisito uma mulher que tinha 10 dracmas, R$1. Eu vou adaptar isso para a nossa realidade para os irmãos entenderem a profundidade do assunto. Ela de repente fica tão preocupada em ter que vasculhar a casa toda para achar apenas 10 centavos, e a gente fica pensando, nossa, que mulher miserável, né? Mas, queridos, existe um valor cultural na dracma que é preciso que os irmãos conheçam. Bom, qual o significado e importância da dracma? As dracmas, elas eram tão de pouco valor que as famílias muitas vezes usavam aquelas pequenas moedas para fazer alguns adornos femininos. Alguns, como hoje nós chamaríamos, bijuterias. Não seriam joias de valor imenso, porque o material com que eram feitas eram coisas bem inferiores. Mas eram adornos que as mulheres utilizavam. E toda família, quando ia casar uma filha, o pai ou a mãe pegava um cordão de prata com um fecho e pendurava naquele cordão de prata 10 dracmas. Quanto mais rica fosse a família, maior era o número de dracmas que a noiva entrava na igreja ou no templo. Se os irmãos assistirem algum documentário que passa às vezes na televisão sobre a Índia ou o Oriente, vocês vão perceber que lá, diferente daqui, as noivas casam de vermelho e cobertas literalmente de adereços, de joias, de um monte de enfeites. Elas parecem até uma árvore de Natal, né? Então, assim, o número de dracmas significava o valor do dote daquela pessoa. Mas muito além do valor financeiro, aquela dracma significava também que aquela moça ela vinha de uma linhagem, que ela tinha uma família e que ela tinha valores, que ela estava trazendo para a sua família algumas coisas que eram muito importantes, como a maneira de educar os filhos, as comidas que mais se gostava, a forma de arrumar a cama, os detalhes que cada uma das senhoras e moças que está aqui deve ter trazido para a sua casa e assim ter criado uma nova família. Então, querido, eu quero lhe dizer uma coisa. Quando nós desconhecemos a profundidade dos fatos, nós temos a tendência de desvalorizar as atitudes dos outros. Vocês já perceberam isso? Às vezes a gente fica pensando, rapaz, você vai bater cabeça por causa de 10 centavos, toma, eu te dou R$1. A questão, queridos, não é o símbolo, não é o valor intrínseco do objeto. Não é pelo fato de ser 10 centavos, mas é pelo que aquela moeda representava. E às vezes nós passamos por dificuldades nas nossas vidas, e nós aqui e ali acabamos como aquela mulher, perdendo coisas importantes dentro de casa. Talvez alguma pessoa que seja seu vizinho, que lhe conheça até daqui da igreja, que lhe conheça a uma relativa distância, ela não entenda por que você ora tanto por causa daquele problema. Por que tantas e tantas vezes você volta insistentemente na igreja, pedindo que orem para a recuperação de um objeto ou de algum valor familiar que você não dá a menor importância. Porque nós não entendemos o quanto aquilo significa em termos de símbolo, de identificação para aquela pessoa. Primeira coisa que eu quero dizer para você, minha amada irmã,
meu amado irmão, porque esta palavra da Drácula não é para mulheres, ela é para família. Tome muito cuidado com as pessoas com quem você compartilha as suas necessidades. Às vezes nós temos melhores amigos que não são evangélicos. Isso acontece. Nós temos pessoas que nós amamos muito e que infelizmente ainda não estão ao lado do Senhor. E nós chegamos com ela e compartilhamos valores tão profundos da nossa família, achando que aquela pessoa vai ter por nós o mesmo sentimento, a mesma visão, o mesmo propósito que nós temos em relação a aquelas coisas. E vocês sabem o que é desastroso em toda essa história? É que as coisas mais valiosas que nós temos, nós perdemos dentro de casa. Queridos, quando o Senhor, Ele unge a sua família, Ele lhe abençoa com prosperidade, o Senhor lhe abençoa com riquezas, Ele alarga suas fronteiras, o Senhor lhe dá uma profissão, o Senhor lhe dá respeito na sociedade. Todas essas coisas são extremamente importantes, são válidas, não é pecado você ter recursos, não é pecado você estudar, não é pecado você ter as suas conquistas. Mas todas essas coisas vão ficar aqui. Todas essas coisas que nós falamos e que tem a ver com bens materiais, você olha para elas olhando, fala delas olhando para trás. Olha, eu estudei tantos anos, agora eu estou formado nisso ou naquilo. Olha, eu trabalho há tantos anos, agora eu construí minha casa, essas coisas estão por trás. Mas quando o Senhor está falando sobre família, Ele está dizendo para você que você tem que olhar para frente. E pode parecer ridículo aos nossos olhos, na primeira visão que nós temos, por que uma mulher vai gastar tanto tempo procurando coisas que para os outros não tem valor nenhum? Quais são as coisas mais importantes da nossa vida? São os nossos filhos. As coisas mais importantes que nós temos na nossa vida, queridos, são as relações que nós temos com o nosso marido, com a nossa mulher, com o nosso bebê, com o nosso adolescente. Às vezes é o respeito que foi embora. Às vezes é a fidelidade. Eu lembro de determinada ocasião, uma moça estava na casa da minha mãe e ela falou que o marido havia traído, e uma das senhoras, amiga da mamãe que estava lá, disse: daí, menino, isso é de homem. Homem é assim mesmo, homem não aguenta ficar com uma mulher só, que vai ter que encarar essa. Por que tu está preocupada com isso? Tem que dar graças a Deus que Ele não traz comida para casa. Aquilo que para aquela pessoa, gente, era um bem inacessível, era uma coisa que ela colocava acima de todas as coisas que ela tinha, que ela possuía, que era a fidelidade e o respeito do seu marido havia se perdido. E as pessoas de fora acham que isso é normal. Então, querido, qualquer um de nós, quando tiver alguma coisa perdida, eu quero lhe dizer, meu amado, tome muito cuidado. Quem você tem procurado para lhe ajudar a achar essas coisas perdidas? Graças a Deus, nesse exemplo que Jesus dá, essa mulher, ela foi buscar uma candeia. A candeia na palavra de Deus, ela é um símbolo, ela é uma alegoria da palavra de Deus e da comunhão com Ele. Salmo 27, versículo 1 diz assim: o Senhor é a minha luz. Quem temerei? O que mal pode me fazer o homem? Salmo 119 diz assim: a tua palavra, ela é luz para os meus caminhos. E o Senhor está dizendo para mim e para você, eu não sei, amado, o que tem se passado na sua família. E eu quero dizer para os jovens que estão aqui presentes, que a gente pensa que, quando eu estou falando de família, eu estou falando papai e mãe. Não, eu quero dizer que aquela família que Deus colocou você é parte dela e você é responsável pela bênção dentro daquela casa. Você já pensou que muitas vezes você é a causa dos problemas dentro da sua casa? Você já pensou que quando nós muitas vezes ouvimos uma mensagem, especialmente quando estamos falando sobre família, a gente fica pensando: meu Deus, se meu marido estivesse aqui, meu Deus, se a minha irmã estivesse aqui, meu Deus, se fulano estivesse aqui. E às vezes Deus tem que dar essa palavra, é para você mesmo. Às vezes não é responsabilidade da sua mãe, não é responsabilidade do seu pai, mas é Deus incomodando você que tem alguma coisa perdida que precisa ser resgatada. Estou falando, queridos, que você deve buscar a palavra, sabe por quê? Vocês ficariam impressionados se soubessem a quantidade de crentes evangélicos que nos procuram em gabinete
para dizer que não vieram à igreja, porque o horóscopo daquele dia disse para ela não sair de casa. Isso é alarmante, queridos. Eu era professor de escola dominical de um irmão da igreja, e eu estava falando sobre santidade e vida com Deus. E aquele irmão tinha 22 anos naquela igreja, ele era membro fundador da igreja. E nós marcamos uma atividade, e eu já tinha percebido que todas as vezes que se marcava uma atividade na segunda-feira, aquele irmão não ia. E quando nós marcamos uma atividade da escola bíblica dominical, na segunda-feira de noite, ele disse: irmão, não posso. Depois ele digo por quê. Quando eu procurei lá, depois ele me disse que desde que ele se converteu, todos os dias, às segundas-feiras, ele ia no cemitério acender vela para as almas. E ele era membro fundador da igreja. Tem pessoas que orientam sua vida pelos bate-papos da Fátima Bernardes ou da Ana Maria Braga. Tem muita irmãzinha jovem que orienta o seu namoro por revistas imundas como Carícia e Contigo. Revistas que falam coisas aberrantes. Eu tenho uma filha de 16 anos e outro dia ela comprou uma revista. Aliás, ela comprou a revista. Era uma revista sobre cabelos, né? As jovens da cidade têm uma preocupação absurda com os cabelos. Eu entendo até, porque realmente o cabelo da mulher é a moldura do rosto, né? E ela comprou uma revista sobre cabelos e eu estava lá lendo. E tinha uma reportagem lá no meio, e eu peguei a revista para dar uma folhada. No meio da revista tinha uma entrevista com uma jovem que escreveu uma carta para a psicóloga, dizendo assim: socorro, me ajude, tenho 11 anos, ainda sou virgem. Amados, é cômico, se não fosse trágico, né? E às vezes as nossas jovens, elas são bombardeadas diariamente, sabe por quê? Para uma informação ridícula e nojenta, através de Big Brother, que nós mesmos somos os responsáveis por permissão, dentro da nossa casa, de uma novela que se chama Salve Jorge, que é uma invocação a uma entidade diabólica. Qual é a novela da Rede Globo que tem uma família que presta? A melhorzinha mulher adulterou o marido durante a novela inteira. Quando o cara é muito honesto, quando o cara é muito bom, no final se descobre que ele era homossexual, traficante de droga, vivia com 5 caras ao mesmo tempo. Se você for analisar todas as últimas novelas que nós vimos, eu não estou falando nenhuma mentira, queridos. Mas nós somos permissivos porque a gente quer ter assunto para conversar com a vizinha do lado sobre qual é o rumo do Theo na semana que vem. E sabe o que acontece? Pesquisas já comprovaram que um jovem de 12 anos de idade, ele assiste em média 18 horas de televisão por semana. E ele gasta na igreja 1 hora e meia por semana. Eu pergunto de vocês, quem é que orienta muito mais a vida dos nossos jovens? E às vezes nossa mesmo. É a televisão ou é a palavra de Deus? Com certeza é a televisão. Porque a gente é bombardeado todos os dias com informação, querendo contaminar sua casa e cegar seus olhos para você não achar a dracma perdida. Porque coisas simples, como chegar em casa e dar boa noite para o pai e para a mãe e pedir a bênção do pai quando entra, se perdeu porque é careta. Na escola do meu filho, cheguei outro dia, eu encontrei com uma amiga minha há muito tempo, e ela estava encostada no carro assim para trás, e eu disse: o que foi, minha irmã? Ela disse: eu estou ali olhando o fulano embora, no filho dela, ele tinha 14 anos. E eu disse: por que está fazendo isso? Ela disse: porque semana passada, quando eu fui buscá-lo na escola, eu cheguei com ele, dei um beijo, um abraço nele e chamei ele de meu filho. E ele disse: eu fiz eu pagar mico. Ele me pagou mico na frente dos colegas porque eu tratei ele como meu filhinho. Então, desde sexta-feira passada, ele não fala comigo. Queridos, a gente acha isso engraçado, mas isso é mais real e presente nas nossas vidas do que a gente imagina. E hoje a psicologia diz para você: não bata na criança. A criança é assim mesmo, né? Quando a gente bate numa criança, a gente está trazendo um mar. A Bíblia diz assim: poupe-se a vara e se perderá a criança. A palavra de Deus em Provérbio diz assim: tu disciplinas o teu filho e poupas a alma dele do inferno. Então, quando você deixa de corrigir o seu filho com disciplina, de acordo com a palavra de Deus e não aquilo que o mundo ensina, você está poupando o seu filho de uma grande bênção na presença de Deus, porque você está entendendo que existem outras coisas, filosofia, psicologia, que vão ajudar você a resolver problemas importantíssimos da sua casa.
Nessa noite eu queria conversar com você e levar você a uma reflexão. O que você tem usado para procurar as coisas que se perderam na sua casa? Essa mulher, ela foi buscar a palavra de Deus. E sobre isso, eu queria dizer algumas características que essa mulher tem que eu achei fantásticas. A primeira coisa é o seguinte: se você for ler esse texto em outros versos, você vai ver em outros, evangelhos, você vai ver que em outro evangelho, ela fala que a mulher levantou cedo, pegou uma lâmpada e foi procurar na sua casa. Porque aquela mulher, ela não perdeu tempo. O grande problema meu e seu é que muitas vezes as coisas estão acontecendo na nossa cara. Os nossos filhos começam a mudar comportamento. O pecado começa a entranhar na nossa família. De leve a gente começa a ouvir umas músicas que tem um ritmo legal e a gente acha que não tem nada a ver. E a gente não age na hora. Aí a gente espera, porque a gente acha que o tempo vai resolver. Não, mas ele vai mudar. Ele ainda é muito jovem. Ela ainda é muito jovem. Meu marido ainda é muito imaturo. A minha mulher ainda é muito imatura. Tem muito ainda que crescer. Amado, não perca tempo nas coisas de Deus. Quando Deus começar a incomodar seu coração com coisas na sua casa, que tem tirado a sua paz, que tem levado pessoas, valores e verdades para a sua família, que não estão em acordo com a palavra de Deus, não perca tempo. Haja rápido. E a melhor ação que você pode fazer é acordar na madrugada, quando a fila é menor, e dizer: Senhor, eu quero te apresentar essa situação na minha vida. Porque quando nós perdemos tempo, imediatamente Satanás vai se levantar e nos dar várias opções de psicologia para resolver os problemas dentro da nossa casa. Mas essa mulher era resolvida. Ela era uma pessoa extremamente prática. E eu quero dizer uma coisa para você também, que ordem na casa é muito mais do que casa arrumada. Às vezes tem mulheres, amados, isso eu vou falar especificamente para as irmãs, que se preocupam muito mais com as coisas que têm do que com os filhos que têm. A minha esposa é pedagoga, trabalha numa escola, já trabalhou em várias escolas da prefeitura. E ela tem contado histórias que às vezes a gente se arrepia lá em casa. Crianças que chegam em casa cheirando a xixi, que não tomaram banho, com a roupa mal passada. Crianças que não foi tomada a lição. Crianças que já têm palavrões terríveis nas suas bocas. E aí ela vai conversar com a mãe, eu não posso, porque todos os dias eu estou arrumando minha casa. E ela disse que teve uma que disse: não, irmã, o pastor da minha igreja disse que eu tenho que ir todo dia para a igreja orar. Que isso não era importante, o importante era eu vir para a igreja orar. Aonde é que a gente encontra respaldo na palavra de Deus? Querida, prioridade da nossa vida é primeiro Deus, segundo Deus, terceiro é a nossa família, quarto é nossos filhos, faz parte da nossa família. Depois vem o nosso trabalho, a igreja vem em quinto lugar, sabe por quê? Porque não adianta eu ser um santo aqui dentro, se em todos esses lugares aqui, anteriores, eu não tenho servido a Deus como Ele gostaria. E o problema é que muitas vezes nós achamos que as ias da vida vão resolver os nossos problemas. Existiu uma mulher na história chamada Susana Wesley. Susana é mãe de John Wesley, um dos fundadores da igreja wesleyana, a igreja metodista, como nós conhecemos no Brasil. Essa mulher teve mais de 14 filhos. E existe uma cidade na Inglaterra, e nós tivemos a oportunidade de verificar isso, chamada Sussex, no sul da Inglaterra, a cidade onde ela morava. A casa de Susana Wesley é um ponto turístico, que as pessoas pagam ingresso para visitar a casa dela. Você chega no quarto daquela mulher, e do lado do quarto, um piso de madeira muito antigo, de uma casa do século passado, você observa que ao lado da cama existem 2 buracos. São as marcas do joelho de Susana Wesley. Ela orava tanto no mesmo lugar pelos filhos, que após a sua morte o piso ficou marcado. Existe uma depressão na madeira, de tanto tempo que aquela mulher gastou em oração. Porque Susana Wesley entendeu que a bênção de Deus ela está para frente. O Senhor diz assim que a bênção do Senhor ela está nos nossos filhos e nos filhos dos nossos filhos até a 1000ª geração. Glória.
A Sociedade Americana de Psicologia desenvolveu um estudo e ela pegou 2 homens que eram extremamente importantes na sociedade americana e fez uma análise da vida desses 2 homens. Eu não tenho os números aqui, nem todos eu me lembro exatamente de cabeça, mas alguns sim. E o primeiro desses homens foi o pastor Jonathan Edwards. Jonathan Edwards teve cerca de 600 descendentes catalogados desde 1805 até os dias de hoje. E eles então foram fazendo um mapeamento dos filhos, dos netos e dos bisnetos desse homem de Deus. E eles descobriram que dentre os descendentes de Jonathan Edwards haviam cerca de 350 pessoas que tinham postos de liderança ou de alta patente nas maiores e melhores empresas americanas. Existiam dentre os descendentes daquele homem que era um homem de oração, um homem que pregava o evangelho e que mudou a cara daquela nação, porque ele era um dos Quakers que invadiu e dominou aquela situação lá da colonização americana. Haviam mais de 100 pastores, mais de 240 deles eram formados em nível superior. 80 eram oficiais de alta patente do exército americano. Vários deles foram vereadores. 5 senadores. Um deles foi vice-presidente da República Americana. Porque quando aquele homem orava, a bênção de Deus não ficou para ele. Mas Deus estendeu a bênção daquele homem na sua geração. E comparativamente eles estudaram um homem chamado Max Juker. Max Juker era contemporâneo de Jonathan Edwards. Eles viveram na mesma época. Só que Max Juker era um homem bêbado, que vivia em prostituição e que foi preso N vezes pela sociedade americana. Dentre os seus descendentes, eles identificaram mais de 300 deles que morreram antes de completar 2 anos de idade. 240 foram condenados por crimes os mais diversos. 50 mulheres da família dele foram presas por prostituição. Mais de 200 nasceram com defeitos congênitos, ou eram cegos, ou dementes, ou aleijados de alguma forma do seu corpo. E 3 foram condenados à cadeira elétrica por crimes irreparáveis. Eu não estou trazendo para você nenhuma abstração, não estou querendo trazer nada de revelação vinda do céu, num anjo com uma taça dourada para a sua vida. Eu estou mostrando para você a história. A história mostra que quando nós servimos ao Senhor, Ele nos abençoa não pelo agora, não só pelo agora, mas Deus olha para nós e Ele estende a sua mão, Ele estende a sua bênção pelos nossos filhos e pelos filhos dos nossos filhos. Então, querido, quando você está servindo a Deus, você não está fazendo favor nenhum para Ele. Pastor, se me permite que eu vou dizer uma coisa, que sempre as pessoas ficam meio chocadas, mas irmão, Deus não precisa de você. Deus não precisa do seu dinheiro. Se você deixar de dizimar, a irmã contou um testemunho lindo aqui na frente. Não é a igreja que vai ser prejudicada, muito menos o pastor, porque é obra de Deus. Quando a gente para de falar, Ele faz com que as pedras falem por nós. Se a gente não quer falar e recusa falar a palavra de Deus, Ele permite que um jumento, uma mula fale no meu lugar. Então não é você uma gotinha minúscula dentro de um oceano de bênção de Deus que vai impedir a mão e o projeto de Deus na sua vida. Mas quando a gente dobra os nossos joelhos e a gente entrega diante do Senhor, a bênção do Senhor, ela é visível na nossa casa. E essa mulher aqui era uma mulher que entendeu essa mensagem. Essa mulher começou a perceber que faltava uma dracma, e aquela dracma, ela representava um valor muito importante para a família dela. Era uma tradição que ela não queria perder. Sabe o que foi que ela fez? Ela acendeu a candeia. Isso é difícil para mim e para você que vivemos no século 21, entender que aquela mulher acendeu uma candeia, porque hoje nós temos várias formas de fazer isso, né? Quando a gente quer ligar o fogão, a gente acende, aperta no botão, o fogão elétrico, ele acende tranquilo. Senão nós pegamos um isqueiro, damos um clique e o fogo vem. Ou
na hipótese mais pobre, a gente pega um fósforo, dá uma riscada no fósforo e o fósforo acende. Mas contextualize comigo que essa mulher morava numa Palestina, numa época em que fazer fogo era necessário esfregar 2 palitinhos até que a madeira esquentasse a ponto dela gerar uma chama. De forma que naquelas casas lá em Israel, era extremamente importante que elas mantivessem sempre o fogo aceso. Essa era uma das funções mais importantes das mulheres hebreias, manter a candeia acesa. E isso dava muito trabalho, porque muitas vezes elas tinham que levantar de noite e verificar se a chama ainda estava ardendo, porque se aquela chama apagasse, ela ia ter que ter todo um trabalho de fazer isso de novo. Ainda hoje, no século 21, as famílias judaicas têm essa tradição, e a sogra ensina a nora que toda sexta-feira ela acende uma candeia, ela acende uma vela e faz uma oração pela sua família, lembrando esse costume, que era um costume da época de Cristo. O que eu quero dizer para você é o seguinte, que quando você perdeu alguma coisa, Deus vai localizar para você, mas minha irmã, meu irmão, vai dar trabalho. Você não pense que nós estamos hoje vivendo numa época de evangelho fast food, é igual o McDonald's. Eu chego lá, me vê um x-salada, tá bom, estou levando x-salada, estou satisfeito, vou embora. E aí eu sou crente de domingo. E aí quando eu estou com alguma dificuldade, com alguma necessidade, eu procuro os pastores da igreja, eu procuro aquela irmã. Toda a igreja tem uma irmã que é consagrada em oração, né? Glória a Deus. Eu creio, irmãos, que lá no céu, essas irmãs, elas vão morar na Ponta Negra, sabe? E nós vamos morar no pior casebre da Zona Oeste. Porque o galardão dessas irmãs é tremendo, porque elas sustentam muitos ministérios. E já chegaram muitas vezes comigo dizendo assim: irmão, ore pelo meu marido. Ele precisa me amar mais, ele precisa gostar mais de mim, ele precisa me valorizar. Ah, irmão, eu vou até orar. Mas a senhora vai fazer o quê? Porque nós entendemos hoje que nós queremos mais a bênção do Senhor do que o Senhor da bênção. E a gente transformou a igreja em supermercado. Ah, eu estou com uma necessidade, eu vou no final de semana para a igreja, porque eu preciso orar para resolver isso. Eu vou alegre e serelepe para a minha casa, achando que está resolvido. Não. Para você alcançar a bênção de Deus, você tem que ser insistente, tem que levantar de madrugada, tem que manter a chama acesa. Você tem que pegar uma vassoura e varrer bem varrido uma casa. Eu trabalho no Sebrae. E lá nós temos uma empresa que faz conservação da empresa, né? Uma conservadora que nos presta serviço. Irmãos, eu fico injuriado quando eu vejo aquelas mulheres varrendo e limpando aquele local. Nós trabalhamos assim, aqui mais ou menos. Nós temos 5, 6 mesas aqui, elas pegam o pano e passam no meio, só no meio. Entendeu? Quando chega sexta-feira, embaixo das mesas, atrás dos cestos de lixo, só não tem rato podre, porque o cheiro e a gente ia saber jogar fora. Mas a limpeza que ela faz é uma limpeza que chega a ser ridícula. Quando a gente quer limpar uma coisa de verdade e achar, a gente tem que arrastar o móvel pesado. A gente tem que tirar a cadeira do lugar. A gente tem que bater as cortinas, a gente tem que passar bem passado a vassoura e dar na costa. E dá trabalho, e depois a gente vai lá e faz de novo, e faz de novo. Porque quando a gente quer limpeza, a gente cascavilha o que está escondido. E muitas vezes, amado, dentro da nossa casa tem coisa escondida pelo inimigo que nós não sabemos. Às vezes são livros, revistas, filmes, conversas, amizades que nossos filhos estão trazendo para dentro da nossa casa. Está debaixo do nosso nariz, mas a gente está tão ocupado com a nossa novela, com as coisas que estão acontecendo, que a gente não entende e não vai atrás. A Bíblia diz que essa mulher pegou, acendeu a candeia, pegou uma vassoura e foi varrer aquela casa, e era de madrugada. Então, amado, eu quero lhe dizer uma coisa: o Senhor, Ele é galardoador daqueles que o buscam. O Senhor abençoa e não resiste a um coração quebrantado e a um espírito contrito. Mas é preciso pagar um preço, amado. Apague da sua mente essa ideia que tem sido passada na televisão, da igreja que vai atender a sua necessidade se você for uma vez na igreja. Ou então, lá na igreja essa semana nós ouvimos uma senhora da igreja dizendo isso. Ela disse: irmão, ela é idosa, irmãos. Idosa, relativamente idosa, não tão idosa. E ela tem alguma dificuldade de caminhar. Então o pastor combinou conosco que sempre alguém vai buscá-la e deixá-la em casa. E ela é um problema, mas eu vou abrir para os irmãos aqui uma fofoquinha de crente.
Quando o irmão vai buscar ela de carro e chega lá muito cedo para o culto, ela escangalha com o irmão. Está pensando que eu não tenho o que fazer? Eu tenho que cuidar da minha casa e detona para a pessoa que vai buscar. Quando a pessoa chega muito tarde, ela diz, você não tem responsabilidade mesmo, por isso que essa igreja não vai para frente, não sei o quê. Irmãos, só a misericórdia na vida daquela irmã. E aí eu fui conversar com ela, ela disse, olha pastor, é o seguinte, eu vou ver se sábado, ontem teve uma feira de missões, eu venho para dar um apoio para a igreja. Eu não venho não, menina, a senhora é muito enjoada. Primeiro visitante que conversar com a senhora nunca mais passa nem aqui na porta. Ah, mas eu estou aqui para ajudar. Não está não, irmão. A senhora só atrapalha. Sabe por quê? Às vezes a gente precisa ouvir palavras que choquem a gente. Que a pessoa começa a se achar necessária. Eu estou indo para apoiar o trabalho da igreja. A igreja não precisa de você não. Você está aqui pela misericórdia de Deus. Deus tem amor por você, Ele quer buscar você, mas você tem que baixar sua bola. Sabe como é que a gente baixa a bola? Quando a gente se abaixa para tirar a sujeira, quando a gente se ajoelha para buscar a presença de Deus. Então, queridos, eu não sei quantos de vocês têm problemas que têm se arrastando há tempos e tempos e tempos e tempos e tempos na sua casa. Mas sabe o que acontece? É que nós somos assim. A gente faz uma oraçãozinha no meio da semana, no grupo familiar, ou faz quando vem para a igreja, ou pede, joga a bola para o pastor, que é a responsabilidade dele, resolver os problemas na sua casa, e a gente começa a cobrar de Deus resultados de plantas que nós não plantamos. Nós vamos buscar em figueiras mortas dentro da nossa casa frutos que não nasceram, porque nós não adubamos. E o grande problema, queridos, das nossas igrejas hoje, pelo menos a maioria delas, é que nós perdemos a visão de que a candeia sou eu, mas o óleo é o Espírito Santo de Deus. E querido, para manter esse fogo aceso, eu queria lhe convidar essa noite a pagar um preço em oração, em submissão diante do Senhor, porque para Deus não existe impossível. A gente às vezes olha para um filho da gente rebelde, ou um marido que não consegue aceitar o Evangelho, que não consegue concordar e se dobrar diante do Senhor, e a gente diz, não, para todo mundo dá certo, menos na minha casa, porque esse aí não se dobra. Queridos, se nós tivéssemos noção dos dias que Deus tem para nós, e a palavra diz assim, eu sei que planos que tem para vós, planos de bem e não de mal, para lhe dar aquilo que o seu coração deseja. Mas o Salmo 34 diz assim, agrada-te do Senhor, aleluia, primeiro, e aí Ele satisfará os desejos do teu coração. Glória a Deus. Porque quando a gente chega assim, olha, alguém já me disse que quando a gente chega na presença do Senhor exaltado, a gente desce humilhado. Mas quando a gente chega na presença do Senhor humilhado, a gente desce exaltado. Porque o Senhor não divide a glória dele com ninguém. E nós muitas vezes queremos resolver as nossas coisas, os nossos problemas, na base da paulada. Jovem, você que não aguenta ficar dentro de casa, que você não suporta o jeito que a sua mãe fala com você, que o seu pai lhe trata, eu quero lhe dizer que você deve submissão à autoridade dos seus pais, mesmo que eles não sejam convertidos. Peça a Deus um espírito de obediência, de mansidão, porque a palavra diz que a mulher ganha um marido descrente sem palavra. A questão é que a gente não tem paciência e começa a dar dicas para o nosso marido ou para a nossa mulher, querendo dar uma forcinha para o Espírito Santo. Irmãos, na nossa experiência com casais, nós temos observado que muitas irmãs, às vezes, oram pela conversão dos maridos, não é por amor a eles, por entender que eles vão para o inferno se eles não tiverem o Senhor no coração. Elas oram para melhorar a vida delas. E Deus não abençoa onde não há amor. Eu queria lhe levar uma reflexão profunda de por que você tem orado por determinados problemas. Porque você quer o melhor dessa terra? Você quer ser cabeça e não cauda? Eu juro para vocês, queridos, quando eu abro a televisão, que eu vejo pastores falando essas frases, eu me arrepio. Porque a gente vê pessoas dizendo que lá eram miseráveis e aí foram para a igreja e agora tem uma fábrica com 200 empregados. Ah, eu tinha um carro, agora eu tenho 8. No Facebook eu recebi outro dia uma mensagem que dizia assim, antes de aceitar Jesus, eu tinha 2 pães. Aí eu aceitei Jesus
dividi o pão com o outro. Agora eu tenho um, mas eu sou feliz. Mas nós temos aprendido, sabe o quê? Que o nosso Deus é um Deus que supre só necessidades dessa terra. E a gente passa a ser um crente caranguejo. A gente só anda olhando para trás. E a gente não está percebendo que lá na frente os nossos filhos têm alma, os nossos netos têm alma. E mais do que qualquer título, mais do que qualquer posse, mais do que qualquer dinheiro, eles precisam ser convertidos e ter o seu coração dobrado diante do Senhor. Mas isso depende de quem? De mim e de você. Isso depende de você pagar um preço dentro da sua casa, para que a sua família esteja rendida aos pés do Senhor. Queria finalizar, amados, nessa noite, perguntando de você quanto tempo você acha que você vai usar para achar a dracma perdida na sua casa. Eu quero lhe dizer que Deus nos faz surpresas. Às vezes a gente nem começa uma caminhada achando que vai demorar muito, né? Mas na primeira oração, amados, muitas vezes o Senhor já envia a nossa resposta. Se você crê nisso, eu queria pedir que você ficasse de pé agora. Aleluia! Nós vamos cantar um cântico agora, queridos. E eu quero pedir que você faça desse cântico a sua oração nessa noite. A sua oração cantada. Ela fala assim, que assim como Zaqueu, eu quero pedir que o Senhor entre na minha casa e que Ele restaure a minha vida e a minha família. Porque, queridos, hoje pode ser que seja um momento de tristeza e de pesar na sua vida, mas haverá o dia em que você vai sair na sua vizinhança e como aquela mulher que achou a dracma perdida, você vai festejar com seus vizinhos, porque a bênção do Senhor chegou na sua casa, amém? Então cante isso. E se você quiser que a gente faça uma oração por você, durante o cântico, você pode vir até aqui à frente. Nós estaremos orando pelos irmãos. Como Zaqueu, eu quero subir. Diga isso só se for verdade. O mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Seu coração.
você é o líder da sua casa. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Todos juntos, entra na minha casa. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim, grita isso. Faz um milagre em mim. Diga mais uma vez. Diga aqui para ouvir essa oração. Faz um milagre em mim. Oh Deus, nós te louvamos, te bendizemos, Senhor, nessa noite, porque Tu és o Senhor de todas as coisas. Ó Deus, porque não há nada no nosso coração que esteja oculto da Tua presença, Senhor. Ó Deus, porque todas as nossas necessidades, os nossos medos, Senhor, os nossos desejos, ó Deus, eles estão expostos diante dos Teus olhos, Senhor. E para Ti, Senhor, nós sabemos que não há nada escondido, Jesus. Não há sujeira debaixo do tapete, Senhor. Não há nada, Senhor, que o inimigo possa fazer que não seja do Teu conhecimento. E, portanto, nessa noite, Senhor, na autoridade do Espírito Santo, Senhor, clamando pela Tua presença e pela Tua graça, ó Deus, nós pedimos que Tu estejas varrendo da nossa vida, Senhor, tirando de nós tudo aquilo que tem sido empecilho, Senhor, tudo aquilo que tem atrapalhado, que não tem deixado, Senhor, que a nossa felicidade seja completa, Senhor. Ó Deus, aquelas coisas que têm cegado os nossos olhos, Senhor, e que têm convivido nos nossos lares, nós queremos declarar anulado agora, derrotado em nome de Jesus, Senhor. Queremos te pedir, Jesus, que Tu estejas fortalecendo a nossa aliança contigo, Senhor. Ó Deus, vem restaurar a nossa casa, restaura os nossos relacionamentos, o amor pelos nossos filhos, o amor dos nossos filhos por nós, Senhor. Ó Deus, não deixe, Senhor, que a gente se perca nas ilusões deste mundo, mas, Senhor, que a gente busque o essencial em todas as coisas, Deus. Ó Pai, nós estamos nessa noite clamando pela Tua misericórdia, porque sabemos que Tu és um Deus de poder e autoridade, Senhor. E aquele, Senhor, que Tu consertas, ninguém pode quebrar, Jesus.